Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai fazer um vídeo registrando a, e vasculhando um conhecimento que vai além do conhecimento imagético que nós proporcionamos nas relações, de investir o conhecimento para as letras que formam agrupamentos de palavras e que, na incandescência de revestigiar essas palavras, né, na engrenagem do nosso senso fisiológico, elas acabam nos enlaçando memória, clipacionando contrações que remediam as sinapses em um certo encadeamento elétrico reativo das coleções de imagens que a gente tem na nossa relapse essência das experiências passadas. E como a gente sabe disso? A gente sabe disso pela necessidade que tem de se preocupar, né? Nós nos preocupamos tanto que a gente brinca de se preocupar às vezes na vida. E nessa brincadeira de se preocupar, às vezes alguns amigos da gente brincam de se preocupar mais com algumas coisas e alguns brincam em se preocupar mais com outras. Vou dar um exemplo. Na escola, quando a gente está se interagindo com os professores, alguns dos nossos amiguinhos brincam conosco, e nessa brincadeira de se preocupar, eles acabam se preocupando mais em cumprimentar o professor, né? Em dialogar com o professor. Alguns se preocupam, né, e competem essa preocupação em realizar aquilo que o professor está pedindo no caderno. Alguns brincam mais de desenhar, alguns brincam mais de escrever, alguns brincam mais de entender, né, de vestir aquilo que está escrevendo com uma certa orientação orquestral, que é dialogar sobre aquilo que está se desenvolvendo relação. Isso tudo vai gerando cognição e vai gerando uma certa reverberação interior de brincadeira. E aí nessa reverberação interior, aquilo vai se tornando uma familiaridade para o organismo desenvolver padrões de gestos para barrar atividades elétricas que são e partem da reação dele com essa matéria, e ele vai ficando forte para isso, né? Então você vai desenvolvendo uma inteligência em si para brincar com certas estruturas materiais, até que você vai ficando forte nessa brincadeira de inteligenciar essas particularidades em você, e você vai se destacando, né? Essa que é o percurso orientado do aprendizado. Só que nessa de destacar muito alguma brincadeira das demais, a gente acaba desvestigiando o destaque que as orientações das letras dão às palavras. Esse destaque orientado que primordialmente faz em seleção alfabética, né?
e de conhecimento primo, né? Cada uma ser uma diferenciação e desenvolver uma mecânica de adequação na operação lógica que elas servem, que lhes encabe um poder enorme. Porque se a gente está falando de interação elétrica e uma transdução de sinal a partir de uma montagem utilizando palavras, você tem que, para um encadeamento, um altar lógico de emoldurar a retroprojeção em si, né? Então você tem uma palavra que decide sinalizar a retroprojeção de experimentos e fazer com que você, nesse envolvimento com essa palavra, com esse encadeamento, pulse em função de convergir, né? Sempre que se ocupar dessa trama, dessa assinalização, o pulso que vai correlacionar a sua reação. Então é como se você tivesse fadado ou se fadando a sacrificar todas as formas de ver esse pulso para ver conforme está determinado pela alfabetização e a instalação desse acordoamento lógico na sociedade frente a esse pulso, que são o investimento das palavras e a conjunção de blocos, né, que vão lhes encaixando na mecânica gerencial. E aí, para isso, a gente já tem um dicionário e a gente já tem a ferramenta, né, a matéria que trabalha esse lado. O português, né, a linguagem, e o dicionário que já tem para conosco várias conjuntos de palavras. Só que a atenção maior, o expediente maior que está no realce dessas camadas, está na decodificação diferencial. Uma vez que um indivíduo entende da retroprojeção espacial que aplica na palavra em si, né, na transdução do sinal que a palavra aparece fazer no ser, você pode criar um conjunto enorme de palavras, né, que encadeiam nessa semelhança, e a partir de timbres, né, de uma janela de timbres, vários fluidos que vão efervescer o ser na mesma medida, na mesma remediação. E aí isso começa a se tornar perigoso. A palavra começa a se tornar perigosa, né? E falando na colinergia de ser banhado fisiologicamente por impulsos, é muito importante a gente estudar e tentar criar um domínio superior à gerência desses sinais, uma vez que os impulsos que são desimpulsionados por essas janelas de palavras com semelhanças e timbres, desses blocos de arrefecimento colinético, cinético, podem provocar disrupturas, né? Disrupturas em momentos que o ser ele está despreparado para cumprir e gerenciar esses sinais. E aí nessas disrupturas a gente tem
o desgerenciamento da saúde e o convencionamento para se adhesionar a mecânicas, né, corporais, fisiológicas que vão gerar dano. Se você não saber desreprocessar ou jogar para fora de campo a transdução de sinais que fazem mal. Tem muitas pessoas que acabam se dando muito mal na vida, não porque elas não são inteligentes e não são capazes de lidar com isso, é porque elas vivem em ambientes que contracionam e repulsam, e está cheio de pessoas que não têm essa inteligência dessa transdução de sinais que a gente vai falar hoje. E existem várias formas de adaptar a isso fisiologicamente, né? Mas a que mais vai lhe caber o bem, né, que tá que dispara a superioridade, né, superar toda essa dificuldade, é você nessa de ver que não é capaz, buscar capacidade. E a capacidade inicial que a gente pode buscar é enaltecer cada uma dessas trações que nós utilizamos para modular sinal entre nós nos diálogos. E elas são as notas primas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, porém condensadas em quadrantes que nos permitem transcrever e dominá-las a partir da fala conjuncional, que é isso que eu estou fazendo agora, né? Eu estou pegando vários elementos que são letras, e estou juntando, e nessa conjunção eu estou provocando a minha reação sonora e a minha qualidade de falar notas para falá-las conforme esses acordos lógicos que me são gerenciados e treinados há anos. Então vamos lá, vamos ver mais a fundo esses coeficientes que a gente geralmente não se orienta muito a ver. Bom, a proposta então hoje é saudar as letras e ver sobre esse saldo das letras. Sal é tempero, é você lançar, né, temperar as letras. E para temperar as letras em nós, alguns de nós têm capacidade maior de saudar, porque trabalha a vestigiação dos saldos e transparece essa vestigiação nas demasiadas formas que lhe tem qualidade enaltecer pelas suas relações de vidas, né, pelas suas experiências passadas. É isso que faz um diferencial maior no ser do que o dinheiro que o ser tem. São essas capacidades que a gente, né, deveria se programar para se rebelar em vida e contemplar. Mas, voltando mais à aspiração, aqui desse vestigiar. Então a gente tem aqui, ó, para nós, que
entre as letras, entre a reação que é exposta deplorando as letras e os reagentes e o reagente, né, que são as letras e o que elas fazem em suas reações em cadeia, existe as soluções que permitem desmembrar a força que alento, né, lentes, edita duelo que impulsiona na editatória, né, editar histórias, parição, que é o parecimento que a letra causa na razão geometra modular de uma palavra, que se agrava pela frequência de utilização conjunta. Então é mais ou menos isso que eu falei. Quanto mais uma pessoa tem experiências e utiliza, né, faz a acusação de utilitário, mais ela tem esse domínio. Quanto mais ela brinca, mais ela expressa algo, algum hit, algum sinal, mais ela tem condição de gerenciar esses. E aqui para nós a gente tem várias lentes para nós são como instrumentos que permitem fazer diferenciação de timbres, fazer modulações que vão além da modulação oral que a nossa cavidade oral, né, essa nossa estrutura aqui, ó, consegue modular a partir dos estiramentos dos músculos. E isso constrói a capacitância e de diferenciar e de frear esses estímulos para poder saudá-los em ângulos diversos, né? E a gente vai ver isso agora. Toda entrada orgânica, né, ela meio que simboliza uma circunferência, porque na entrada orgânica a gente tem que os vasos eles vão receber, né, e vão fazer nessa recepção vão fazer movimentos, esses vasos. E nessa de movimentar os vasos, a gente tem os limites que esses vasos eles vão poder movimentar, né? Porque a gente tem um sistema fechado. E um sistema fechado é um bloco geométrico, né? É algo que você começa em um lugar e tem um lugar para terminar. Então é como um vaso. Um vaso um caminho. Você tem a passagem inicial dele, né? Você tem o início e aí você tem a passagem, né? O caminho ele permite fazer com que você chegue em algum lugar. Ele é uma orientação. E aí nessa orientação, a trilha que esse caminho faz, ela tem limites, né? Se você sai da trilha, você deslimitariza os limites da trilha, dessa passagem. E assim são as passagens no organismo. Geralmente elas têm esses limites de entrada. E para esses limites de entrada, a gente tem os filtros. Os filtros são a nossa capacitância fisiológica de se fechar ou se fechar essas entradas
ou ir se abrindo aos poucos conforme os anos vão passando, né? A gente vai se estimulando e o nosso conjunto, né, de recepção fisiológica para se adequar o organismo em recepção com o quantitativo de energia disparada, a gente vai fazendo, né? E isso vai gerando uma certa adaptação no organismo. Quando isso vai demais, isso pode causar uma doença, né? A porta se abre muito, mas o resto do organismo não está em adequação. Todas essas adequações fisiológicas, elas devem ser feitas conforme o tempo vai passando. E o ser vai brincando, né? Vai brincando com determinada conjunto, né, de valores na vida, e esses conjuntos de valores vão levando essas engrenagens fisiológicas, que a gente chama de células, a serem desenvolvidas. Isso chama anabolismo. É um processo de crescimento. A gente tem vários processos para descrever esses fenômenos que são ocasionados com as relações dos homens, né, com as brincadeiras que eles fazem com as matérias. E aí nessa gerência, né, nessa intela ingerência, você tem portas que recebem mais de um estímulo, né? Como se fossem raias e piscinas. E nessas portas, você, como a gente está falando de músculo, às vezes a gente tem até aquilo que a gente chama de camadas. E aí nessas camadas a gente vai desenvolvendo a inteligência da transdução desses sinais. E esses sinais, eles vão ser para nós uma modulação da nossa capacidade de orientar o objeto com a fala. Então aqui, ó, orientação pela fala. Então o que a gente faz? A gente pega a matéria, né, todas as matérias possíveis, e nessa matéria a gente trabalha ela, e a partir do trabalho que a gente faz com ela, a gente extrai da matéria a mudança que a matéria obteve, e as percepções de todo o percurso são enguçadas a partir da observação sonora e delas encadeadas modulações de palavras para desenvolver a imaterialidade. Então você tem aqui, ó, aqui você tem como você tivesse isso aqui, ó, um vaso. Então isso aqui, ó, o vaso, ele é igual a uma matéria
e o trabalho que essa matéria vai fazendo, né? Porque toda essa matéria, esse trabalho, ele vai sendo orientado em nós, na fisiologia. E aí, dependendo da matéria, a matéria ela pode estar a princípio assim, ó. E aí você trabalha ela e aí ela vai se tornando assim, ó. Ela se torna isso aqui. E aí nessa de bater nesse ar, né? Para chegar a esse produto, foi dentro dessa igualdade aqui, ó, sofreu vários sons, vários acontecimentos, e para cada acontecimento desse a gente tem uma percepção, e aí a gente decora essa percepção e orienta a partir da colinergia sonora que a gente se programa para fazer a recepção, porque a gente tem na nossa emolduração de correlacionar essas energias a partir das palavras, né? E da classificação delas. Então, esse é o nosso jardim, né? Nosso jardim de cumprimentar as energias é esse. É você pegar toda a gerência do homem e decodificá-la na imaterialidade simbólica. E aí, a partir dela, gerenciar o controle dela, a partir da prática, das relações que você faz com essas simbologias. E aí, à medida que você vai fazendo e praticando a simbologia de se ocupar, né, evidenciando esses trabalhos, você vai criando e vai climatizando, né, o ser e as relações que circunscrevem você na realização orientada de trabalhar as matérias, né? De escolher trabalhar as matérias, pois elas geram valores, né? Elas vão gerar hierarquia de valores em você. Isso é organização. Então aqui a gente tem a matéria, né? E aí nessas matérias a gente tem a imaterialização dessa matéria, né? Então eu olho ou eu escuto, né? Ou eu mastigo, né? Esse elemento. E aí nessa de fazer essa transformação, essa passagem, né? Essa ordenada e trazer ele para dentro de mim, dentro dos meus músculos, existe o trabalho de fazer a deglutição, o digerenciamento de todos esses elementos, essas geometrias, esses planos que vão ser avaliados pelo meu ser e vão me preencher. Eu vou armazenar isso até que eu precise utilizar essas guias. E aí para cada ser, para cada músculo, para cada reagente, para cada reator, o reagente ele vai precisar de sofrer adequação.
E para trabalhar essa adequação, a gente tem os músculos, a gente tem os dentes, as mãos, e tem várias outras ferramentas para isso, inclusive a matemática. E a matemática, ela é a representação, ela é a representação da, da sistemática que a nossa relação promove consentimento em uma matéria. Então, por que a matemática permite ser exata? Porque ela é a imaterialização, ela é a tentativa imaterial de expressar os nossos sentimentos na proporção que a gente sente. Então, se eu estou tendo tal trabalho para poder redimensionar essa matéria, e o meu corpo ele tá sentindo esse trabalho, todo esse sentimento aqui, ó, ele vai ser decomposto em um gráfico, né, por exemplo, e aí a decomposição desse sentimento é a matemática, né? Se eu estou precisando de me envolver tanto com isso, com essa, tudo isso tá sendo feito e acontecendo para eu poder conseguir digerir esse bloco, essa matéria, e gerenciar ela. Então tudo isso, a matemática, ela vai ser isso, né? Dito isso, então a gente pode falar abertamente que a matemática, a gente tem a matemática das palavras. E aí como a gente tem para com a circunferência a entrada, a célula, vamos lá então. A gente vai fazer mobilizar aqui um conhecimento diferencial. Bom, então a gente tem o A. E aí, dependendo do A, né, para quem tem esse A, ele pode representar várias coisas. O importante é entender que o A, ele vai mecanicamente se instalar em você a partir das relações que você tem com ele e vestigia ele. E na hora de entrar, ele pode, dependendo da turbulação e de como você está soando, ele pode sofrer várias formas, né? Várias mudanças, né? Aqui a gente só está fazendo essa, mas o A ele pode virar e tal. E só que para ele entrar, né, ele tem que sofrer uma adequação. Ele vai vir e vai bater, ó, em você, e o A ele vai, né, ser trabalhado para poder ser encaixado de forma que seu organismo vai conseguir sentir esse ar. E o ar, ele é uma simbologia, certo? É uma simbologia, assim como o B é um símbolo. Ou seja, se eu não criterificar desse símbolo alguma referência, esse símbolo só vai ejetar energia no meu organismo. E como tudo é energia, não vai fazer diferencial algum, a menos que eu emoldure contração para referenciar a entrada desse
dessa energia, desse B em mim. E para organizar a contração, eu tenho que deplorar riscos de matérias. Então, se eu tenho que para essa matéria aqui, ela tem o risco de mudar o meu organismo, e esse risco se chama B. Então, sempre que o B entrar no meu organismo, né, a forma que ele conseguir entrar, eu vou programar para o meu organismo reconhecer que está entrando isso aqui, ó. E agora isso aqui é B no meu organismo. Você entende? Então aqui a gente já está inteligenciando, né? Essas relações. E aí, beleza, agora você tem isso aqui no seu organismo. E aí, pro sentimento que isso aqui faz no seu organismo, lá dentro do seu organismo, vamos pôr que aqui é o seu organismo. E pro que o B, e para para tudo aquilo que esse B pode fazer, vai sendo gerado um mapa de reação dos riscos que B faz. E aí, dependendo dos riscos e do valor desses riscos para você vai gerenciar assim, ó, é positivo ou é negativo, ou ele tem um valor entre esses dois, né? E aí, esses somos nós, né? Esse é o nosso subconsciente, e essa é a nossa programação para com as letras, o influxo dessas letras e a transdução desses sinais. Porém, a gente tem 24 letras, e para essas 24 letras a gente tem a proporção do tamanho delas, a gente tem e vários outros tipos de elemento que encadeiam e fazem operações com esses símbolos. Ou seja, a gente tem infinitas formas de credencializar e decodificar esses símbolos, né? A transdução do sinal que esses símbolos fazem. Assim como eu já falei que a gente tem ferramentas, né, que permitem fazer diferenciações na adequação sonora que eles representam, né? E tudo isso vai sendo janelado e vai sendo instaurado na nossa cerebelação desses circuitos, e vai sendo alojado. Vamos pôr que aqui é o cérebro, e aqui é onde a gente consegue fazer armazenação de sinal, a expoentização dele no organismo, e aí a partir das várias vezes que isso entra, vários locais vão sendo em várias proporções diferentes preenchidos por
por essas ocupações, né? E aí tudo isso aqui são Bs diferenciais, até que chega um limite, né, de um bem diferentão. E isso vai preenchendo, né, de forma muito orgânica, molecular, e a gente vai naturalizando isso por causa, mais uma vez, da composição e da sistematização social que a gente enquadra na necessidade de organizar a sociedade e se relacionar perante ela a partir dessa ferramenta, da utilização dessa enquadratura. Bom, entendendo esse saldo, então, o tempero ele vai de ser para cada ser e de reagente para cada reagente, de circunstanciação para circunstanciação. Agora a gente vai ver como a gente pode aumentar a conjunção da sinalização coincidida. Você tem que para uma letra para uma letra você tem que ela pode, na modulação sonora, ela pode encadear vários estímulos, né? Foi o que a gente viu, que para uma letra ela pode sofrer na transdução do sinal e no alojamento dela, no perceptivo dela, do ressoar dela. Ela pode servir vários locais e essa variação de local, região que ela recebe, vai permitir a gente modular o organismo, né? E decodificar essa modulação a partir do nosso movimento, nossa intimidificação desses agrupamentos, fazendo contrações diferenciais a partir do rememoramento, da retroprojeção, que a inauguração desse conhecimento serve aqui, ó, em vários locais. E aí, como se tornar inteligente? Melhor aumentar essa conjunção de transdução dessa sinalização. Então você tem a letra. E aí geralmente a gente é muito fechado. Na conjugação dessas representações. A gente conjuga várias representações. Por exemplo, aquela mulher é bonita, aquela mulher é feia, aquele cara tem um corte legal, aquele cara tem uma barba feita, aquele cara cuida de si, aquela pessoa não cuida de si. Aquele menino é mal educado, aquele menino é bem educado. E aí a gente vai conjugando várias coisas, e nessas conjugações a gente vai falando, e nessa pronúncia a gente vai armazenando e pré-determinando nas variáveis situacinérgicas energias que vão ser contracionadas frente à exposição decorrente de tais fragmentos, né? Fractâncias de seres, de diferenciação de seres. A mesma coisa pode se dar para letras, né? A gente acaba esquecendo disso, né? Mas as letras, elas entre em si
elas compartilham semelhanças. Veja bem que se eu tenho para uma circunferência a realização, né, a instrução de me guiar para cirurgicamente criar domínio operacional para elas, você vê que todas as letras elas partem de riscos. E todos esses riscos querem nos arriscar diferencial em uma sonoridade vestigial, né? Você tem que a cavidade, as notas, elas têm como elemento as letras A, E, I, O, U. E para fomentar inteligência, né, nesse A, E, I, O, U, a gente tem que o A ele meio que representa o ar, o E a terra, o I o fogo, o ar e o U a união de algum desses conjuntos, por exemplo 2, 3 e 4, geralmente sempre é todos, o U é a união de todos. Mas a gente também pode armazenar que o A é a atenção, o E é um elemento no meio de 2, o I ele é uma lança, o O é um sistema fechado e o U é um fecho, né? É uma entrada fechada. Sei lá, a gente pode fazer várias decodificações para uma letra apenas. Uma letra ela pode significar textos, transcrições enormes. Até porque na história, para o homem chegar em uma letra, ele precisou de escrever e trabalhar na matéria assim, ó. Fazer várias atuações, né? Fazer várias mudanças, principalmente para chegar nessa quadratura aqui. E aí a exemplo de energia e ocupação, você tem uma letra que ocupa tudo, ou busca ocupar tudo, né? É o O, né? Aqui o O, só que o O ele não ocupa tudo, né? Porque o centro ele é aberto. Então o O ele meio que faz uma parede na entrada e ele circunferentemente ele modula, ele faz compressão anelar nessa entrada. O A ele já faz uma espécie de ponta, né? Ele desaponta, né? E aí, dependendo de como o organismo tá para o ar e como a pessoa tá por ar, a força vamos pôr que fulano tá soprando o ar e o organismo tá recebendo, só que tá tendo uma certa dificuldade de receber o ar. Olha como que o ar fica, sabe? E se o ar ele quer gerar uma tensão, né? Ele dependendo do vetor que o ar chega, né? Como ele quer gerenciar essa tensão, às vezes precisa do trabalho dos dois ou do silêncio de um dos dois para que o ar entre, né, e faça fisiologicamente uma boa passagem nesse vaso, né, nessa fisiologia, e seja alojado numa localização boa aqui, ó, dessa representação cerebelar, desse céu de reagentes no organismo da pessoa. Bom,
Dito isso, é mais ou menos assim que a gente aprimora o conhecimento e a programação da transdução desse sinal no nosso organismo, gerenciando a nossa interrelação, a nossa relação interior para com esses blocos de operação transitória de sinal, né? Claro que existem alguns que não dá para brincar mais, né? Estão bem cimentados. Porém, na nossa inteligência, a gente pode formalizar e facilitar o acesso né, à passagem por esses cimentos na vida. Eles não precisam ser difíceis de serem obedecidos por serem cimentados, né? Por exemplo, as sinalizações de terminologias, né? Quem falou que palavras, né, são difíceis? Palavras, não existem nenhuma palavra difícil, porque a palavra é a união dessas é o encadecimento, né, desses reagentes. A lógica por trás de um bloco de palavras montado que quer resignificar alguma coisa no seu céu de cerebelar e reagir perante ele, só está às vezes demorando para poder organizar um estímulo sensitivo para esse bloco. Vamos dar um exemplo. A gente tem uma palavra que é a palavra hiper. E nessa palavra hiper, ela pode significar várias coisas, né? Se a gente trabalhar a transdução de sinal, inclusive se a gente trabalhar nessas sílabas, né? Deixa eu trazer ela mais para cá. Então a gente tem a palavra hiper. Hiper, ela pode significar várias estrelinhas aqui nesse céu, na incandescência. E o hiper, ele, assim como o hiper é montado por 5 letras, o hiper ele tem um ajuste que é uma janela de significação, né? E aí nessa janela de significação desse hiper, dessa palavra, ela pode, dentro desse percurso do material para o imaterial, né, da fala ou da visão, sofrer várias estrelinhas, né, vários pontinhos lá naquele céu, naquela estação cerebelar. E aí, dependendo de quem fala e de como fala e da onde que esse elemento está encaixado nessas igualdades, né? Qual que é o endereço dele? Ele pode chegar aqui, ó, e representar e sair representando alguma coisa, né? Nesse sentido, uma vasoconstrição, um vasorelaxamento. Isso é uma modulação, né, no organismo. E assim, né, dentro dessa lógica, raciocinando isso, você começa a entender uma certa programação fisiológica do organismo para com esse alfabeto.
E se você começa a entender isso e começa a entender que cada palavra tem uma janela, tem um gradiente de de ressentir, né, a noção, e que o conjunto delas sempre leva a uma igualdade, e que essa igualdade, no mesmo tanto que uma palavra injeta, essa igualdade ela vai injetar, e essa mesma igualdade ela vai acabar sendo uma dessas letras, porém em uma localização diferencial, né? Então não existe nada complicado, né? E dependendo de como você tá para essa letra, né, que vai sendo organizada e deglutida nessas passagens e nessa orquestração orgânica, ela vai chegar e vai ser familiarizada e vai conseguir, o trânsito para com ela vai ser facilitado aqui no céu, na cerebelação dela, nas correntes de vida, nas coerências, nas formas de destacá-la. E é assim para tudo, né? Você chega a palavra hiper, e aí no final de tudo, hiper, o organismo vai se ressentir o hiper como O sempre que for falado assim, ó. Então isso aqui já é uma estrutura, uma frase que programa o ser a transformar a matéria e materializá-la nessa conjunção que lhe organiza e fisiologicamente fabrica um estímulo, né? Um estímulo de adequação orgânica, ou de frear ou de acelerar impulsos em determinadas regiões do organismo. E aí, para fechar esse vestigiar de hoje, né, a gente vai fazer um desenho aqui e vai consentir tudo isso, ó. Esse aqui é o gráfico, né? Você tem o gráfico, e aqui a gente tem essa nuvem, esse terminal, né? Tá vendo essa nuvem aqui? Essa nuvem aqui é o cérebro, né? E dentro desse cérebro, né, fora das camadas cerebelares, a gente tem você, né, e as suas portarias, né? Aqui a gente tem uma portaria, aqui a gente tem outra portaria, aqui a gente tem outra portaria, aqui a gente tem outra portaria, né? E a gente tem todas as extensões, né, todas as palavras. E aqui, ó, né, nessas portarias, as experiências, né, que essas portarias vão sofrer na vida. E todas elas vão buscar nessa representação dessa quadra aqui, ó, desse alfabeto e de todas as simbologias conhecidas, elas vão conhecer a adequação fisiológica que lhes cabe gerenciar, né? Gerenciar nas suas terras, em tela, em terra, gerenciar em céu, né? No seu cérebro. E aí isso aqui vai se tornando padrão gerencial, e nesse padrão gerencial todo esse acordoamento faz movimentos diferenciais, faz a programação diferencial desse ser, né? E isso é o diferencial de você estar sendo, né, na estação principalmente social,
né, de como você responde e vê as matérias, e como você preserva a saúde também, né? Porque como eu citei aqui no começo, né? Toda essa gestão de brincar com esse aprendizado, né, e escolher com o que mais vai brincar, proporcionalmente modifica as células e os músculos, né, e as aberturas para tipos de estímulo de porta, né. Como a gente tem várias portas, né? O olho é uma porta, o ouvido, a boca, o nariz, a mão, o pé são portas grandes, né? Aqui o órgão, o genital aqui também, ó, ele é uma porta também. E aqui e dentro desses limites, né? A gente tem várias portinhas. Então a gente tem portão e portinha. E aí nesse portão e nessa portinha existem algumas que a gente tem o controle ou pratica o controle, né? Por exemplo, o olho eu consigo abrir e fechar. O ouvido eu consigo modular um pouco por conta do movimento que eu tenho com a cabeça a partir do pescoço. A boca eu consigo abrir e fechar, né? O nariz eu consigo também abrir e fechar, tanto com a mão ou com contrações de músculos aqui, e isso são controles, né? Agora, de uma porta para outra, a gente tem superfícies de peles que também são portas, porém o meu controle ele é mais difícil. É um controle que precisa de uma programação de uma frase muito maior. Que essa frase aqui é como se fosse um músculo constringindo, comprimindo, flexionando ou inflexionando. Que é isso delibera o sangue, né? E modifica a fractal, né? A turbulência do sangue, que preenche e fica preenchendo essa musculatura, essa fibra, e isso faz sedar, né? Uma vez que o sangue ele está circulando e a gente sente o sangue, né, a circulação do sangue a partir dos diferenciais de comunicação oxigenada que ele faz, o alto calor em determinada região dessas portinhas, né, que não tem muito controle. O controle a gente não consegue ver como a gente vê nos olhos, assim, abrindo e fechando, mas a gente vê a partir, tipo assim, se o camarada faz um movimento, ele consegue abrir mais uns canais e fechar outros. O movimento para essas portas é que faz com que elas se abrem ou se fechem. E tudo isso para poder te mostrar que a transdução desses sinais da matéria para o imaterial, ela é o nosso forte. Ela é o que determina que se a gente é inteligente, gerência, ou não tem inteligência para poder receber e se reagir, né? Reacionar a uma palavra, a um código. E não só reagir, mas atender a esse código, né? Porque existem códigos que são pré-programados, né? Então esse céu aqui, ele é o computador, ele é
é onde a gente está cada vez mais buscando desenvolvimento, né? Uma vez que eu posso fazer com que essa letra, né, depois de tantas horas, ela faça no meu organismo um estímulo X, que eu faça que eu leve o meu organismo a fazer várias coisas, né? Mais ou menos nesse sentido. E aí esses são os saltos que as letras fazem, e a gente pode fazer dessa relação, né, um entendimento mais paliativo, né, mais pautado. E assim, cabe a nós agora trabalhar a semelhança, né, a semelhança das letras, e decompor a significância que nós conseguimos, né, com o nosso conhecimento, dar para elas, porque cada um de nós tem um agrupamento de vestir e tratar a semelhança que os riscos fazem, né? Por exemplo, aqui esse M, ele se parece muito com esse A. Olha, e o A para mim é uma tensão, né? Uma tensão que é modulado pela ponta que ele faz. Só que aqui nesse M, a gente meio que cortou a onda, olha, essa ponta. A gente pegou a ponta do A e dobrou ela para dentro, olha. E agora, se eu tivesse para cima aqui, ó, a ponta, ele continuaria sendo A, né? Só que eu peguei essa ponta e fiz assim para ela. Então esse M, ele se parece com esse A. E aí alguém sabe dizer por quê? Porque tem essa inflexão no A? Como trabalhar essa aparência? Né, o que essa semelhança vem me dizer? Acho que para cada um, acho que para a sociedade tem uma, para a associação tem uma, para essa ilustração tem uma, e para você mesmo, né, dentro de como você se organiza nessa simbologia, tem uma, porque a energia que lhe contrai é diferente da energia que eu vejo e me contrai, sabe? Para mim isso aqui é uma modulação na ponta da atenção, para poder apertar ainda mais a atenção, né? Como se eu tivesse ajustando a atenção. E agora, quando eu tenho mar, eu tenho como se eu tivesse alguma penetração, sabe? Mar. A matemática, o bloco matemática é como se fosse a penetração da soma que está para o ambiente, né, na janela do ambiente, e penetra na fisiologia, né, no organismo, fazendo com que o ser opere essa tensão. Então a matemática é mais ou menos isso, opere na sua exatificação conformacional. E a gente tem várias formas de decompor e inteligenciar a cerebelação que essas palavras, que a matéria vai materializando na gente. E nós temos tantas que
a gente poderia passar o resto da vida trabalhando essas nossas capacitâncias que não chegaríamos ao fim. E essa que é a graça, né? Essa que é a graça do alfabeto, e é por isso que ele tanto funciona para nós, porque ela é uma representação energética da matéria em tentativa de né, fazer na reflexão, né, a apreciação, a apresentação fisiológica que no organismo se adapta para poder complementar a matéria cada vez mais gerencial. Agora eu queria mostrar para vocês, para falar para vocês se inscreverem no canal, né? Esse é o canal HP Rendendo, e aí ele tem vários vídeos, né? Cada playlist ela contempla alguma sabedoria que eu busco aprender, né? Eu ainda tô para fazer mais vídeos da instrumentação. Protegerinha é um lugar onde a gente meio que vai numa igreja, só que a gente vai numa igreja de uma reflexão, né? A gente tem pecados capitais, figurinos de linguagens, e aí se inscrevam, né? Ative os sininhos, dê joinha nos vídeos e explorem o canal, que com certeza você vai sair ganhando, né? Tem o Santo Terço também que a gente reza. E aí fica o convite para você, né? Era basicamente isso que eu tinha para falar sobre as letras, né? E não diga que eu não avisei, né? Tem muita gente que hoje em dia tá na fissura de se tornar programador, né? Porque o trabalho parece que é fácil, você senta e trabalha de qualquer lugar, e aí faz programações para internet, faz programações para poder fazer essas calculadoras, né, computacionais, fazerem coisas super rápidas, né, contas, isso, aquilo, né? Mas aí a gente esquece que esse computador, essa programação é uma representação dessa arquitetura, né, do alfabeto e da nossa comunicação. E aí a gente acaba esquecendo isso e se afastando disso, né? Isso vai se tornando pesado. Não era para ser pesado assim, né? O melhor dos mundos, né? É o equilíbrio. E se a gente, né, cria uma inadequação para alguma prática, suplantando essa prática com outra prática, a gente meio que vai artificializando as coisas que o nosso organismo está programado para poder fazer, né? E aí nessa desprogramação do organismo, a gente vai ter que lidar com as mudanças orgânicas, né? E a gente percebe, né, na imagem que muitos passam, que essa mudança é a inaptidão fisiológica para poder
fazer atividades físicas, principalmente atividades que envolvam o relacionamento com o público. Porque a tecnologia, essa gerência, parece que é mais segura em uma tela de computador, né? Sendo que nessa tela eu faço o mesmo que eu deveria fazer, mas deveria fazer com o meu organismo situacionando um ser, né? E me guiando nessa situação pela exatificação da matemática que me serve ser, né? Então eu tenho uma tecnologia em cumprimentar o outro, em destacar o espelho de mim no outro e o olho no espelho, o outro destacar o espelho de mim nele, o espelho dele de mim, e nesse conjunto de atenção fazer mudanças na vida. Mas cada caso é um caso, né? Não sei se esse é o seu caso. Essa é só uma linha de ver essas responsabilidades e essas mudanças. Também não estou falando que isso é doente, isso é doença, né? Isso é o ser humano tentando chegar em algum lugar, né? Nas passagens que ele pode ser passado em vida, né? Ou seja, cada caso é um caso e cada ser é um tipo de ser que procura, dentro das suas responsabilidades e possibilidades, ser um agente diferencial na vida de alguém ou na sua própria vida, né? Dependendo das circunstâncias em que se encontra. Mas eu estou fazendo esse vídeo, né, também porque ninguém até hoje me falou sobre isso dessa forma, né? Ninguém me persuadiu a me encantar com a letra dessa forma. Eu acredito que nem se eu fizesse uma faculdade de letras eu veria as letras assim. Foi preciso de me destituir muito da organização padrão e normal da nossa condição de gerenciar e ver essas letras, para começar a ter um pouquinho de fome e de estímulo para ver as letras dessa forma, né? E eu acho que isso é coragem, né? Isso é você ir atrás, né? do que realmente tem a sua o seu fundamento, né? Você tem a fundação da vida e os construtores, né? E essa quadra de símbolos que orquestram todos esses conhecimentos e preservam eles na nossa tecnologia de gerenciar a matéria na imaterialidade. Isso é uma fonte, né? E isso tem muitos agentes que conseguem controlar a partir desses reconhecimentos. Isso às vezes fica engraçado, às vezes fica feio, às vezes fica sendo exagerado, mas a gente não pode negar. Se a gente tem esse acesso e isso faz parte da vida de muitas pessoas, né, o convívio e o trabalho com o gerenciamento desses impulsos, né, cabe reverenciar, né, principalmente o diferencial entre eles, porque eles cooperam no nosso circuito fisiológico e eles às vezes embaraçam
a nossa representação. O espelho que a gente tem da relação para com eles é o que a gente tem da relação para com nós mesmos. Se a gente está sempre procurando fazer produtos melhores para os outros e melhores para a vida, para nós mesmos, o que me adianta, né, afirmar isso, sendo que na hora de ver, né, na imaterialidade do ser, as pessoas estão todas embaralhadas perante ao lucro que elas tendem, né, alcançar, né, essa ganância, embaralhadas pela competição, isso e aquilo, né. Eu não tenho muita vontade de acreditar em pessoas assim que me mostram essa dessegurança em reconhecer né, esse medo de reconhecer as letras, né, e os sentidos que elas fazem no conjunto de ser, para reconhecer aquilo que elas podem catar e cerebelar em vida, né? Ou seja, o reconhecimento financeiro, isso aqui. E aí eu procuro ver isso no espelho da pessoa, né? Em como ela constrói relação com as coisas. Porque a relação com o português, com as letras, é semelhante, né? Se você relaciona as letras, trabalha as letras e elas lhe ocupam lugares bons cerebelares, você vai se relacionar comigo e eu vou ocupar um lugar bom, independente da minha razão financeira, porque independente da determinação, eu sou e serei mais uma letra no seu conjunto, né? Independente se eu sou um ser, né? Um homem, uma mulher, um filho, uma filha, eu vou continuar sendo. E aí é que mora o X da questão, né? E é assim que eu detecto e avalio as pessoas com quem eu preconizo estar também, né? Ou como eu posso ajudar as pessoas. E a primeira ajuda que eu posso ajudar é essa, né? Trabalhar esse reconhecimento, que com ele você vence qualquer coisa, né? A ignorância, preconceito, qualquer problema social, né, de associação, você vence. Ou o caminho para vencer você buscar relação com as palavras, né? Porque é elas que germinam e modulam nós seres. Já há tempos, né? Porque elas são a representação da matéria no imaterial, né? E nós somos matérias, né? E nós, nas pessoas, representam imaterialidade, no fundo, né? Das razões cerebelares e das suas organizações fisiológicas para se programar para estar e reagir com a gente. Vou ficando por aqui então. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas nós trabalhamos alongando mesmo, né? É só assim que a gente consegue umas consistências que se diferenciam das demais consistências. Aplausos ou não, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!